Tudo bem, galera? Bem-vindo ao canal Mano Mundo. Eu sou o professor William Rubira e hoje é o assunto mais pedido do canal até aqui: a Primeira Guerra Mundial. Sensacional, está imperdível. Vem comigo que eu vou contar como aconteceu tudo. Vem comigo que aqui todo dia é dia de história e hoje é dia de Primeira Guerra Mundial. Até já, galera. Tudo bem, pessoal? Bem-vindo ao canal Mano Mundo. Eu sou o professor William Rubira e hoje o nosso assunto é sensacional, é top. Hoje a Grande Guerra, a Primeira Guerra Mundial. Ok? Vamos lá que eu não quero perder tempo conversando. Vamos que vamos, gente. Ó, antes de mais nada, a guerra aconteceu entre 1914 e 1918. Normalmente não falamos Primeira Guerra Mundial porque não havia acontecido a Segunda, nem sabia se teria. Por isso que era chamado de a Grande Guerra. Ok, mas como já passou, podemos falar Primeira Guerra, não tem problema. Essa guerra aí, a questão do número de mortes, ela é contestada, porque alguns lugares, alguns livros cita 10 milhões, outros até 20. Diferença muito grande. Os historiadores então já preferem de cara falar 15 milhões. Fica na média. Tranquilo? Então vamos lá, vamos tentar entender o que estava acontecendo no mundo neste período, ok? A Europa, gente, estava vivendo um momento de paz, de tranquilidade, de crescimento na ciência, na arte, na filosofia. Era um momento perfeito, tanto é que ficou chamado de La Belle Époque, a bela época, ok? Este era o momento que a Europa vivia. Segundo, a Inglaterra estava passando pela Segunda Revolução Industrial, ok? E essa Segunda Revolução Industrial acabou se chocando com a questão imperialista. Então todos os países ali estavam querendo aumentar os seus domínios. Então este choque imperialista aconteceu. Lembrando que a primeira época da colonização, o foco era a América. Nesta Segunda Revolução Industrial, o foco deixa de ser a América e passa para o continente africano e asiático. Na Ásia, especialmente Índia e China. Todo mundo queria conquistar novos mercados consumidores, queria conquistar mão de obra barata, queria conquistar matéria-prima. Então, continente africano e asiático são as bolas da vez. Ok? Agora vamos entender a parte interessante do negócio, a geopolítica. O nome pode assustar um pouquinho, mas é fácil. É aqui que a gente vai entender como que nasce esses times, como que é montado essas seleções, a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. Vamos tentar entender. A Alemanha, ela surge como um país em 1870, tá? Então, lembrando que a Alemanha e Itália são os países muito novos, muito recentes. Eles eram impérios, então acabou formando esses países muito depois dos outros países. Então eles são novos. E a Alemanha acaba se formando como país, ela chega e já quer sentar na janelinha do avião. Por quê? Já havia acontecido a partilha da África, tá? Que aconteceu entre a Conferência de Berlim, que foi onde houve esta partilha que estou falando, ela aconteceu entre 1884 e 1885, onde literalmente os europeus sentam tomando um cafezinho, pegam um lápis e uma régua e começam literalmente a riscar todo o continente africano e dividem entre eles. Que absurdo! Mas foi assim que aconteceu. Eu vou mostrar um mapinha para vocês aqui, ó. Olha aqui, esse mapinha vai mostrar como foi essa partilha. E aí a Alemanha chega e ela fala assim, olha,
Cadê minha parte da África? Mas já havia acontecido. E aí, olha, primeiro problema acontece entre a Alemanha e a Inglaterra. Porque a Alemanha chega como uma potência também industrial e comercial e querendo colônias na África. A Inglaterra falou assim, opa, aqui não, filho, esse lugar já está ocupado. A Inglaterra era a maior potência do mundo na época. Então o primeiro problema, Alemanha e Inglaterra. Mas tem mais. A Alemanha também tinha um problema com a França, ou a França com a Alemanha. Ok? É porque a Guerra Franco-Prussiana que aconteceu em 1870, a França perde essa guerra. E junto com essa guerra, ela perde a Alsácia e a Lorena. Territórios riquíssimos em minérios. Ok? Então beleza, então já temos o problema entre França e Inglaterra, outro problema entre França e Alemanha. Só que aí, vamos tentar entender o restante do time agora. A Alemanha também tem um problema com a Rússia, por causa do pan-eslavismo. Os países eslavos estavam se unindo. A Rússia ela queria algumas colônias que faziam parte do Império Austro-Húngaro e do Império Turco-Otomano, que também estão do lado da Alemanha. Do time da Rússia também tem a Sérvia, que também tinha interesses em territórios eslavos que eram do Império Turco-Otomano também. Olha só, então todo mundo quer alguma coisa que pertence ao outro. E aí, em 1879, nasce a Tríplice Aliança, tá? Alemanha, Império Austro-Húngaro e o Império Turco-Otomano. Depois vai entrar a Itália, mas eu já vou cantar a bola, já vou dar logo o spoiler do final da aula. A Itália, aos 47 do segundo tempo, na prorrogação, ela muda de time. Ela faz um golaço contra. Mas isso eu vou contar no final da aula. Tá bom? Já adiantei. E aí, gente, com todas essas coligações sendo formadas, porque em 1904 nasce a Tríplice Entente. A Rússia, o Reino Unido e a França. Tá? A Rússia acabou entrando um pouquinho depois, mas formou essa coligação também. Quando está formadas as duas seleções de peso, todo mundo começa a se militarizar. E aí, um país começa a sua militarização aproveitando a segunda revolução industrial, o outro país fala, opa, está se militarizando por quê? Vai me atacar, então eu também vou me preparar. O outro país é a mesma coisa, ele começa a se armar, o outro também. Tanto é que na época ficou muito famosa aquela frase que tem músicas e poesias e tudo mais. Se queres paz, te prepara para a guerra. E aí vamos sim entender agora como que deu o início dessa guerra. O início. O Império Austro-Húngaro anexou aos seus domínios a Bósnia. Ok? Anexou a Bósnia. Tudo bem. E aí em 1914, o arquiduque Franz Ferdinando, ele resolve, era do Império Austro-Húngaro, ele resolve dar um rolezinho lá na Sérvia. E ele foi aconselhado, não vai, a gente acabou de anexar a Bósnia, não vai, é perigoso. Ele falou, não, vamos lá mostrar que nós estamos em paz e que a gente vai ficar bem uns com os outros. E vai ele e a sua esposa Sofia, grávida. Só que a Sérvia tinha vários grupos separatistas, vários grupos nacionalistas. Tá? O nacionalista ele envolve uma questão étnica, social, cultural. O patriota ele tem aquela paixão por questões ligadas à pátria, bandeira, hino e tudo mais. O nacionalista é mais sangue nos olhos, ok? E o arquiduque vai então dar um passeiozinho em um carro aberto. E um desses grupos nacionalistas, chamado Mão Negra, eles arquitetam ali, eles fazem um plano para matar o arquiduque Franz Ferdinando.
E eles armaram 3 emboscadas. No caso de uma falhar, tem a outra. E realmente aconteceu dessa forma. O primeiro ataque falhou, o segundo ataque também falhou, mas o terceiro não falhou. E aí o arquiduque Franz Ferdinando e sua esposa Sofia foram assassinados em Sarajevo, na Bósnia. Foram assassinados por um estudante, tá, gente? Aí o Império Austro-Húngaro já manda logo um recado para a Sérvia. Fala, olha, eu estou sabendo que tem participação de ministros sérvios. E eu exijo a demissão deles e nós também queremos participar desse julgamento e das investigações. E a Sérvia falou assim, opa, aqui não, pô, aqui é o meu país. Você não vai mandar aqui não. Gente, lembrando que todas as coligações já estavam feitas. Esta foi a gota d'água. Por quê? No dia 1º de agosto de 1914, então o Império Austro-Húngaro resolve atacar a Sérvia. E aí, gente, tava tudo armado. Aí veio o efeito dominó. Porque o Império Austro-Húngaro ataca a Sérvia. Ok? A Rússia já ataca a Alemanha para defender também a Sérvia. A Rússia então ataca a Alemanha. A Alemanha ataca a Bélgica, que não tinha nada a ver com o negócio. A Bélgica, toda a sua história, ela era um país neutro. Ela não participaria da guerra. Mas a Alemanha ataca a Bélgica. A Alemanha atacou a Bélgica, a Inglaterra falou, o que você tem a ver com a Bélgica? Aí a Inglaterra entra e ataca a Alemanha também. E aí o Império Turco-Otomano, ele falou, opa, a Rússia atacou a Alemanha, então eu ataco a Rússia também. Olha como que virou a bola de neve. A França vem e ataca a Alemanha e olha como que funcionou. Todo mundo atacando todo mundo ao mesmo tempo. Mas eu também tenho que falar um pouquinho do Japão, porque o Japão ele tinha interesses em alguns domínios germânicos lá na Ásia. Aí o Japão também entra. Toda essa movimentação que eu falei para vocês aqui, um atacando o outro, ficou conhecido como a Guerra de Movimentos. Gente, todo mundo acreditava que essa guerra acabaria em 3 ou 4 meses. Só que eles não estavam preparados para que o seu oponente ele já estava também fortemente armado. E aí essa guerra de movimentos durou, gastou-se muito e muitos mortos. Só que quando vê que um vai para frente ou também não vai, então ninguém arreda o pé, então todo mundo acabou mudando a sua tática de guerra e passaram para a segunda fase dessa guerra, que é a guerra de trincheiras. Tá? Essa guerra de trincheiras, gente, eram buracos que eram cavados até 2 metros de profundidade, com centenas de quilômetros de comprimento. E todo mundo ficava dentro desses buracos, já havia metralhadoras, todo mundo atirando para todo lado. O que acontece? Você não podia nem colocar a cara para fora do buraco, você tomava tiro. Então, aquela região ali da Bulgária, gente, era muita chuva. Era muita chuva. Então os soldados ficavam ali naquela lama, eles não tinham como retirar os soldados mortos, então os mortos estavam ali também contaminando, tá? Aquela água contaminando tudo. Então foi um momento terrível, porque eles não tinham condições físicas, estruturais e psicológicas. Foi o momento realmente mais horrível dessa guerra. E aí, já caminhando um pouquinho mais para o final, a Rússia ela perde uma batalha para a Alemanha e pede para sair. Já estava começando na Rússia a Revolução Socialista, a Revolução Russa. E aí a Rússia não aguentou e pediu para sair. Como eu estava dizendo, a Rússia estava passando pela sua Revolução Socialista, a Revolução Russa, ela saiu. Beleza, a Rússia saiu da guerra. A Itália mudou de lado.
ela recebeu propostas da Inglaterra que ela receberia terras que pertenciam ao Império Turco e o Império Austríaco. Aí a Itália foi correndo, mudou de lado. Que feio. Mas enfim, até agora eu não havia falado dos Estados Unidos, então vamos para eles agora. Quando a Rússia, que era uma potência, sai da guerra, a Tríplice Aliança começa a avançar. Começa então a ter uma vantagem nessa guerra. Os Estados Unidos, gente, eles sempre foram investidores, vendia armas e mantimentos para a Tríplice Entente. A Alemanha já estava de conversinha com o México, querendo que o México atacasse os Estados Unidos. Então os Estados Unidos, já com essa possibilidade de ser atacado pelo México, e com a possibilidade da França e da Inglaterra perder a guerra e não pagar o que eles haviam comprado, e ainda a Alemanha passa a ser a maior potência mundial, os Estados Unidos resolvem, então, desta forma, entrar na guerra. Em julho de 1918, gente, a Tríplice Entente já resolve, faz logo um ataque fulminante, então volta de novo para a guerra de movimentos e faz um ataque fulminante. Em julho de 1918, a Bulgária arrega, ela pede para sair, a Turquia também se rende, a Áustria também se rende. A Alemanha continuou na guerra, falou, não, eu não desisto. Só que aí em 1918, mais para o meio do ano, em julho, a Alemanha, passando por fomes, tá? E revoluções internas, revoltas internas, o Kaiser, o imperador alemão, acaba renunciando. Quando ele renuncia, o governo provisório acaba negociando a sua rendição. E assim acaba a guerra. Qual que é a participação do Brasil nessa guerra, professor? O Brasil mandou alguns navios para proteger a costa da África e acabou sendo marcado. Teve um fato engraçado que aconteceu com o Brasil. É engraçado, mas não era incomum. Os navios brasileiros atacaram um bando, um cardume de toninhas. Toninhas eles parecem com golfinhos. Então, aquele cardume vindo de longe parecia um submarino e os navios brasileiros atacaram. Então ficou conhecido como a Batalha das Toninhas. Mas, para não virar piada, de novo, repetindo, não era incomum esse tipo de ataque, ok? Contra as pobres das Toninhas. Então, gente, vamos lá agora para finalizar. E aí, assim acaba a Primeira Guerra Mundial. Já em janeiro de 1919, no Tratado de Versalhes, os países que saíram vencedores, Estados Unidos, França, Inglaterra e Itália, parece piada, e a Itália, no Tratado de Versalhes, eles aplicam algumas punições para a Alemanha. Vamos lá, dentre elas, a Alemanha perderia 1/7 do seu território, perderia suas colônias, teria seu exército reduzido a menos de 10%, tinha que eliminar a produção de armas e munições e ainda tinha que pagar indenizações por ter sido a causadora dessa Primeira Guerra. Como o Tratado de Versalhes, acaba nascendo também a Liga das Nações, que era buscando a paz mundial, também nasceu aí. O Império Austro-Húngaro foi desmembrado, e aí nasce a Hungria, nasce Tchecoslováquia, a Polônia, a Iugoslávia. Então foram punidos, tá? Gente, assim, então finalizamos essa Primeira Guerra Mundial. É claro que logo falarei sobre a Segunda, mas não hoje. Ok, galera? Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido e claro que eu não posso deixar de pedir para vocês. Se vocês gostaram, então inscrevam-se aqui no canal, tá? Curtam,
compartilhem, tá? Mas eu vou frisar, vou falar de novo, só se vocês tiverem gostado. Se não gostou, não precisa. Ok, gente? Então, beleza? Fico por aqui. Até a próxima aula. E não se esqueçam, gente, todo dia é dia de história, é dia de filosofia, é dia de sociologia, é dia de geografia e também dia de música aqui no canal Mano Mundo. Beleza, galera? Então até a próxima aula. Valeu, galera. Obrigado mais uma vez. Vocês são 10. Até mais.